no tema proposto por esta liderança, que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra e à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o autor do livro Hebreus, ele traz alguns conselhos interessantes para todos nós. Primeiro ele fala a eles para que venham se manter perseverantes, para que venham, apesar de estarem rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, aqueles citados no capítulo 11, os heróis da fé, que o nosso irmão ontem trouxe muito bem explicado ali, cada um deles, glória a Deus, apesar de estarem rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ainda tinha algo que os estava prendendo, que os estava puxando para trás. O pecado estava rodeando eles. Quantos têm passado hoje por isso? Tem corrido na contramão do mundo, na contramão, e chega uma hora que o pecado quer puxar para trás. E era isso que provavelmente estava acontecendo com eles. Eles estavam correndo uma grande corrida. Que corrida é essa? É uma corrida onde no final o prêmio não é uma medalha de ouro, não é um carro do ano, não é uma casa, não é prata, ouro, não é nada que nesse mundo pode ser comprado, mas é o sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus Cristo, que nos permitiu que no final alcançássemos a vida eterna. É esse que é o prêmio final. E Jesus, aquele que já venceu, que já cruzou essa linha de chegada, Ele deixou um caminho para trilharmos, Ele deixou migalhas de pão, o pão da vida deixou migalhas no nosso caminho, para que nós catássemos as migalhas e seguíssemos avançando, 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 cada dia mais. Alabai, Siriande, Calabasalabassou. Glória a Deus, aquele que é autor e consumador, aquele que pela alegria ele estava, suportou a cruz. Mas por que com alegria ele suportou a cruz? Porque ele não era que nem muitos têm vivido hoje em dia no mundo, se deleitando nos prazeres carnais, aceitando as coisas deste mundo. Jesus não, Jesus sabia que o amanhã pertencia a Deus, e os olhos dele estavam voltados para aquele a qual o amanhã pertencia, para Deus. E assim nós devemos seguir este que venceu esta corrida. O autor ainda fala, se vocês forem desanimar, ficarem fracos, olhem para Jesus, foquem nele. Eu tenho visto grandes jovens aqui, muitos jovens novos, que estão iniciando na caminhada, que estão iniciando a sua fé, alguns visitantes também, alguns que não conhecem, e eu quero falar um pouco. Quem é esse Jesus a qual o autor fala para seguirmos? Quem é este Cristo a qual devemos ter como modelo? Quem é Ele? Pois muitos falam tanto desse Jesus, mas quem é esse Jesus a qual o autor fala? E lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41, e alguns que sucedem este, vai falar que José e Maria estavam indo a uma festa, a festa de Páscoa, que todo ano era realizado, e eles frequentemente participavam desta festa. Não é a festa de Páscoa que temos hoje, mas é uma festa diferenciada, é uma festa com princípios, com padrões, com algo que fosse acrescentar algo na vida deles. E o que acontece? Eles estavam regressando dessa festa, voltando para casa, e se deram conta que o menino Jesus não estava junto com eles. Talvez estivesse mais atrás, juntamente com os amigos, com alguns parentes, com alguém próximo, e na hora eles não se deram conta, de repente vieram conversando no caminho, quando perceberam que Jesus não estava, ficaram desesperados, e foram atrás para procurá-lo. Após 3
3 dias eles retornam a Jerusalém, onde era realizada aquela festa, e o encontram assentado em um templo, juntamente com mestres e doutores da lei, mestres, doutores da lei, aqueles conhecedores das leis antigas, aqueles conhecedores da palavra do Senhor. E a palavra é clara, Jesus estava assentado e Jesus os ouvia e os interrogava. E eu quero chamar a atenção a isso. Hoje em dia, infelizmente, temos muitos jovens que não estão mais dando ouvidos àqueles que são sábios, àqueles que têm conhecimento. Não ouvem mais pai, não ouvem mais mãe, não ouvem mais líder, não ouvem mais a voz do pastor e principalmente não têm parado para ouvir a voz de Deus. Quantos não têm parado mais para ouvir a voz de Deus? É uma petição, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E onde estão os ouvidos abertos para ouvir? E Jesus já nos deixa e ensina a nós. Jesus nos ensina que aquele que não senta para aprender dificilmente estará apto para um dia estar de pé ensinando. Este era o Jesus. Ele sentava, ouvia, aprendia. Apesar de ser filho do próprio Deus, ele estava ali aprendendo os princípios básicos, ele estava aprendendo sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus, ele nos deixou um manual para seguirmos, um manual de vida, aquilo que vai nos levar à vida eterna, a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Avançando um pouco mais na história, nós podemos ver ali que muitos se maravilhavam, os que estavam ao redor se maravilhavam com tamanha inteligência, com tamanha conhecimento que ele lhe dava no responder às respostas, as coisas que lhe perguntavam. Mas esse conhecimento não vem de graça, irmãos. É com zelo, é com perseverança, é com estudo, é quando tiver um culto de ensino, nós estarmos presentes, é quando tiver uma escola bíblica, nós estarmos ali aprendendo com os nossos líderes, com nossos pastores, com aqueles que têm algum conhecimento para nos trazer. Glória a Deus, aleluias. Avançando um pouco mais, lá no versículo 52, nos fala que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça perante Deus e perante os homens. Estatura, ele crescia fisicamente, assim como eu e você, nos mostrando que Jesus era como eu e você. Ele havia se despido de toda a glória, Deus havia descido na terra, desfeito de toda a glória, e viveu como um de nós, para nos mostrar que era possível viver e suportar aflições e angústias, pois no mundo teremos aflição, mas Ele nos manda ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se olharmos para aquele a qual venceu o mundo, superaremos as aflições, as angústias, aquilo que tem nos afrontado, aquilo que tem nos tirado do propósito divino, aquilo que tem nos enfraquecido na fé. Lamanda, vai, curianda, calabaçou. Glória a Deus, aleluia. Eu perguntava o porquê que ele crescia primeiro para Deus e depois para os homens. Porque nós buscamos primeiro a Deus, nós amamos primeiro a Deus. A palavra de Deus diz para nós buscarmos Ele acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, nosso pensamento deve estar conectado com Ele, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Depois que buscarmos a Ele, quando priorizamos Ele, Ele nos permite crescermos perante os homens, não para nos envaidecermos e soberbar, mas para que o nome dEle seja glorificado, adorado, exaltado, através da minha e da tua vida. É por isso que Deus nos permite crescermos, é por isso que Deus nos permite sermos vistos por homens, para que o nome dEle seja glorificado através de nós, porque tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo que fazemos é para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Capítulo 3 vai nos falar no versículo 21 que Jesus, já com 30 anos, já mais maduro, já não era mais jovem, 12 anos, passou-se 18 anos depois, e ele vai até João o Batista para ser batizado no Rio Jordão. E algo que é interessante aqui é que vai falar que orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Aqueles que querem receber a presença do Espírito Santo, aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, ore a Deus, tenha perseverança até que o céu se abra e o Espírito Santo desça sobre vocês. Eu lembrava, irmãos, quando eu lia isso, no meu começo de caminhada, quando eu cheguei para os caminhos do Senhor, voltei, retornei, e eu fiquei sabendo desse tal Espírito Santo, porque eu não conhecia.
E eu comecei a buscar e pedir para Deus, eu quero conhecer Ele, eu quero ser cheio dEle, eu quero receber aquilo que Ele tem a oferecer, eu quero falar os mistérios de Deus. E eu orava, 30 dias, nada, 60 dias, eu orando e pedindo para Deus. Não perdia um culto, tinha voltado para os caminhos do Senhor, Deus tinha restaurado a minha vida, a minha família, eu era grato a Ele, e eu olhava para Ele, Deus, eu não tenho como pagar o que o Senhor fez para mim, mas eu posso te servir, eu posso estar na tua casa, eu posso estar presente em todos os cultos que eu puder, não terei mais desculpa para não estar na tua casa, estarei ali como gratidão a ti. E eu buscava, e eu lembro certa vez que eu cheguei em casa e conversava com a missionária Michele, e ela me falava, mas não veio nada da parte de Deus, tem certeza? E o inimigo tinha botado na minha cabeça que aquilo que Deus tinha me dado não era aquilo que eu tinha recebido de Deus, mas era uma imitação daquilo que a minha esposa tinha recebido. Os mistérios, as línguas que vinham na minha cabeça, ele dizia que eram as mesmas que tinham vindo para ela da parte de Deus. E eu estava com aquele sentimento de não repeti-las, achando que eu estava imitando ela. Eu falo para jovens isso porque muitos jovens oprimem o Espírito Santo por medo de estar imitando o próximo. Mas se Deus te deu, se tu tem buscado a Deus, é de Deus. Não é de ninguém, é dele, é apenas dele. Então se o inimigo colocar que tu está imitando o teu irmão, não caia nesse engano, porque tu não está imitando ninguém, porque a língua é de Deus, é somente dele. E eu lembro que ela me disse, está em ti, ore que está em ti, quando vier na tua cabeça, repita. No outro dia eu saí para trabalhar e comecei a repetir aquelas 3 línguas que vinham na minha cabeça. E eu trabalho de motorista de aplicativo, e os passageiros entravam escutando louvor e adorando a Deus. E estava uma atmosfera grande naquele lugar, dentro do meu carro, porque as pessoas entravam no carro e diziam, que louvor é esse? Eu quero baixar, eu nunca ouvi. Que coisa boa isso de ouvir. E descia um passageiro e entrava outro e falava a mesma coisa, e eu já achava que eu estava ficando louco. E aí entrava mais um, e eu lembro que uma jovem, antes de acontecer, uma jovem entrou no meu carro. Eu não senti que ela fosse cristã, pela forma como ela falava e se portava. E aí ela disse, ela não falou nada no carro, falou poucas palavras, mas deu para ver que ela estava afastada dos caminhos. E ela desceu do carro, e deu um glória a Deus bem alto. E eu me impressionei com aquilo, eu disse, não pode ser. Eu estou louco mesmo. Como eu posso ter ouvido aquela jovem sair do carro e descer na estação e dar um glória a Deus bem alto? Não pode ser. Eu lembro que eu parei no posto para abastecer, e naquele momento veio mais 3, e daqui a pouco tinham 6. E eu entrei no meu carro e desceu a presença do Espírito Santo, e eu fui tomado, e eu não consegui dirigir, encostei meu carro e tive que parar, porque foi tão forte. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha esposa, um áudio, dizendo para ela, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que isso não é de Deus, eu estava com medo, o inimigo botando medo ainda assim em mim. Por que estou contando isso para vocês, jovens? Para que vocês não sintam medo. Porque é de Deus e é bom. Tudo que vem da parte de Deus é bom. Então conforte o coração de vocês. Glória a Deus, mas é com perseverança, é com luta, é com oração. Então se vier aquele sentimento de desistir, não desistam. Perseverem, orem, busquem cada vez mais pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 3, capítulo 4 de Lucas vai trazer alguns ensinamentos sobre a primeira batalha que Jesus teve como cristão, como conhecedor já da palavra. Porque nada vem fácil, meus irmãos. Nós carregamos batalhas nas nossas costas, carregamos um peso, e isso vai ter. Às vezes a gente vem para os caminhos do Senhor e tem uma ilusão de que tudo vai ser diferente. Vai ser, porque a batalha não vai nos derrubar, porque nós temos Deus acima de tudo, e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos mantém firme de pé. Passou-se 18 anos, dos 12 aos 30, 18 anos Jesus teve que esperar para realmente iniciar o ministério dele, para realmente dar início à caminhada dele. Jovens, esperem o tempo do Senhor, não tenham pressa, o tempo do Senhor é perfeito, é um passo de cada vez, suba um degrau de cada vez, enquanto
está subindo esse degrau, vai meditando, vai estudando, porque eu creio que Cristo não desistiu, Ele não parou, Ele ficou dos 12 aos 30, estudando mais e mais e mais a palavra do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 4 vai nos dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado por 40 dias pelo Satanás, pelo próprio diabo, o inimigo da minha e da tua alma, o inimigo aquele que constantemente tem procurado brechas em nós para nos derrubar, para nos acusar, para nos constranger. Aquele que muitas vezes nos fala para nós, faz isso aí, ninguém está vendo. Mas aí quando tu faz, ele vem e escancara para todo mundo. Ele vem e mostra para todo mundo, porque nada fica no oculto, nada passa desapercebido aos olhos daquele que tem olhos como chama de fogo. Deus vê tudo, Ele vê, Ele vê, Ele vê. Quando eu lia isso, quando eu meditava nisso, eu pensava, que horror, porque nós pecamos, porque fazemos isso com o nosso próprio Deus. Nós permitimos que o inimigo vá diante dele e fale para ele, viu lá o teu filho? Olha ali, ele sabe a palavra e ele pecou, ele desobedeceu. Nós fazemos isso com o nosso Deus. Nós nos colocamos no lugar de tantas pessoas, mas não tentamos nos colocar no lugar para ver o ângulo que Deus vê, para tentar enxergar como Deus enxerga. Aleluia! E Deus tendo que nos justificar, Deus dando a misericórdia dele, porque Ele é misericordioso, porque Ele não quer nos perder para Satanás, Ele quer nós do lado dele, porque Ele nos ama, Ele ama cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia. Jesus é levado ao deserto, e a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, toda aprovação deve ser vista como uma lição. Antes de murmurarmos, de reclamarmos pela aprovação, devemos perguntar a Deus, por que, Deus? Por que estou passando isso? O que o Senhor quer me ensinar? Toda aprovação é permissão de Deus e Ele nos ensina algo. Acrescenta muitas vezes mais fé em nós. Nos faz muitas vezes deixarmos de lado coisas que nos afastam do Senhor e aquilo ali nos coloca coisas que nos aproximam de Deus. Provações nos ensinam, desertos nos ensinam. Mudou o cenário. Lá atrás, Jesus estava rodeado de pessoas, sentado, aprendendo, e todos se maravilhavam. Aqui Jesus estava sozinho no deserto, com Satanás. Poderia ter pecado, poderia ter falhado, estava sozinho. Aos olhos naturais ele estava sozinho, mas Deus estava com ele, Deus estava vendo ele. Não devemos pensar que porque estamos sozinhos no nosso quarto ou em qualquer outro lugar, Deus não está vendo. Deus vê, Deus enxerga tudo. Não podemos dar brecha, devemos ser vigilantes. O cenário era diferente, lá ele estava sentado aprendendo, aqui Jesus estava de pé ensinando o diabo, colocando ele no lugar dele através da palavra do Senhor. Primeira tentação do inimigo: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Nós precisamos provar a alguém, ao nosso inimigo, que nós somos filhos de Deus, fazendo milagres, maravilhas? Não mesmo. É tudo para a honra e glória do Senhor. É tudo para glorificar a Deus. Sabe como que nós provamos isso, que somos filhos de Deus? Através do nosso testemunho, através da santidade. Porque sem santidade não veremos a face do Senhor. Porque através da santidade, o nosso vizinho vai estar olhando e vai olhar nós de longe e vai dizer: olha lá vai um jovem cheio do Espírito Santo. Lá vai um varão cheio da presença de Deus. Lá vai uma irmã que eu nunca vi fazendo nada de errado. Eu nunca vi fofocando, eu nunca vi se metendo em calúnia. Aquele irmão lá eu nunca vi dando golpe, eu nunca vi fazendo nada de errado. Realmente Deus mudou ele. É assim que provamos aos inimigos de nossas almas que somos filhos de Deus. É dessa maneira, andando conforme a palavra de Deus. É nesse momento que provamos a Ele que somos filhos de Deus. Não é fazendo milagres, maravilhas. E hoje temos visto muitas pessoas usando aquilo que Deus dá para seu próprio deleito, para chamar a atenção de homens e mulheres lá fora. Muitas das vezes acabam deixando a soberba entrar dentro do coração. Ah, se tu é profeta, vai lá e profetiza tal coisa. Se Deus te usa em cura mesmo, vai lá e ora por aquele cadeirante. Mas é tudo no tempo do Senhor. É tudo no tempo do Senhor. Não é nosso, nunca foi nosso, nunca é para nós. A honra e a glória é sempre para Ele.
Jesus poderia ter transformado as pedras em pães? Poderia. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que curou cego, surdo, mudo, o mesmo Jesus que fez cadeirante levantar, o mesmo Jesus que fez Lázaro ressuscitar. Ele poderia ter realizado um milagre, mas todos esses milagres que eu citei foi para a honra e glória do Senhor, não foi nada para Ele. No momento que Ele fizesse aquilo, Ele chamaria atenção para si, e Jesus não queria. Ele vivia para agradar e glorificar o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Alabai, suribiande, calabai, xede, calabaçoabaco. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, nem só daquilo que alimenta o físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, aquilo que alimenta o espiritual, aquele que é o principal alimento, aquilo que nos leva até Deus, que é a palavra dele. E toda vez que nos alimentamos da palavra, nos alimentamos mais e mais da palavra, meditamos, deixamos a palavra entrar em nosso coração, nós estamos mais próximos de Deus e mais longe deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. O sistema mundial, tudo gira em torno do pecado, infelizmente. Somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos. Depois que o pecado entrou no mundo, ele não pertenceu mais a nós, mas sim as mansões celestiais, aquilo que está lá em cima. Glória a Deus, aleluia. A palavra segue avançando e o diabo leva ele a um alto monte e mostra a ele num só instante todos os reinos da terra. E o diabo fala a ele que poderia entregar a Jesus toda aquela glória, se somente o adorasse, se servisse a ele, porque ele havia sido dado e ele tinha poder para entregar a quem ele quisesse. Quantos têm se contaminado? Quantos têm vendido aquilo que é de Deus? Quantos não têm mais vivido a verdade de Deus, corrompidos pelo ouro, pela prata, aquilo que o ladrão rouba, aquilo que a caça e a ferrugem corroem? Quantos estão deixando de lado os tesouros celestiais por causa do ouro, da prata, daquilo que o homem oferece a eles? Nem tudo que reluz é ouro, juventude. Nem tudo que é agradável aos nossos olhos, igreja, é da vontade de Deus. E será que quando vem algo para nós perguntamos para Deus se era mesmo dele? Se era da vontade dele? Será que fazemos isso? Muitas das vezes a gente esquece. E as bandejas de Satanás, elas estão aí espalhadas pelo mundo. E elas não vão vir de qualquer maneira. Vai vir algo agradável aos teus olhos. Satanás ofereceu todos os reinos da terra. Devia ser algo fabuloso, devia ser algo lindo. Devia ser riquezas, muitas coisas bonitas aos olhos. Mas os olhos de Jesus não enxergavam coisas carnais. Os olhos de Jesus enxergavam coisas espirituais, porque os olhos dele estavam focados no céu, na glória do Senhor, em fazer a vontade de Deus. Não viva para fazer as coisas para agradar os teus olhos, mas viva para agradar os olhos do Senhor. Viva para agradar o teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! Jesus fala a Satanás: vai-te, Satanás, que a palavra diz, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Algumas traduções falam: só a Ele prestará culto. Somente a Deus nós devemos servir. Não devemos tocar nada nessa terra pelo nosso Deus. Não podemos fazer isso. Glória a Deus, porque Ele trocou o que Ele tinha de mais valor pela nossa vida. Ele sacrificou o seu Filho na cruz do Calvário para que hoje estivéssemos aqui. Nada paga isso. Nada nessa terra, nenhum reino dessa terra paga o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Avançando um pouco mais, a palavra vai dizer que Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz a ele: se tu és o Filho de Deus, olha de novo a audácia de Satanás, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo conhece a palavra, conhece toda ela, e vai fazer questão de usar contra nós.
vai fazer questão de achar uma brecha para nos derrubar. E aqui ele quer fazer isso. Ele usa uma palavra em Salmos 91, 11, 12. Ele fala bem assim: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O que Satanás fez? Ele pegou uma palavra fora de contexto para tentar enganar Jesus, assim como muitos têm feito lá fora, pegando palavras fora de contexto e pregado para enganar o povo de Deus. Hoje não precisa mais disso, não precisa orar tanto, até buscar Deus na madrugada já não se encontra mais algumas traduções, não se tem algumas traduções. Buscar Deus de madrugada. E por que isso? Satanás está entrando no meio. Satanás está tirando princípios básicos, a busca, a oração, o jejum. Alguns carnais estão entrando no mundo, no meio das igrejas, e estão pregando que não precisa tudo isso. Para que santidade? Isso aí é coisa do passado. Deus me usa assim. Deus usa, mas vai chegar aquele grande dia. Vai chegar aquele momento que eu já vou tocar no assunto aqui. O que acontece? Satanás viu que aquele jovem, aquele cristão, era um conhecedor das Escrituras. Ele viu que Jesus era conhecedor das Escrituras e ele quis usar a Escritura contra Jesus. Só que uma coisa, enquanto eu estava lendo, que Deus me falou: tropeçar é diferente de provocar um tropicão. Como assim? Se eu estou andando reto e tem um obstáculo no meu caminho e os meus olhos estão altivos para cima, para o céu, para Deus, e eu tropeço naquela pedra, Deus dará ordem aos anjos para me guardar, para que nenhum mal me aconteça. Mas se eu estou fora dos caminhos do Senhor, andando numa direção totalmente contrária à de Deus, totalmente contrária, Ele me manda ir para a direita e eu vou para a esquerda, totalmente contrária à palavra dEle, Ele não tem respaldo para dar ordem aos anjos para nos guardar, porque nós estamos em desobediência. Nós estamos provocando, tentando o nosso Deus. Naquele momento que Jesus se lançasse dali, Ele tentaria o Senhor Deus, Ele tiraria a própria vida, aquilo que é mais precioso para Deus, Jesus tiraria para agradar a Satanás. Porque estava escrito uma palavra fora de contexto. Sabe, quando nós fazemos isso, tentamos o nosso Deus, quando praticamos a iniquidade, que é a prática contínua do pecado. Quando eu tropeço em algo, eu pequei, eu tropecei, mas eu me arrependi, Deus me perdoou, os anjos me levantam, me colocam de pé de novo, para que eu possa trilhar aquele caminho, para que eu possa seguir a corrida em direção a Cristo. Mas quando eu estou pecando, abusando da misericórdia do Senhor meu Deus, eu vou pecar porque Deus perdoa, eu vou fazer isso porque Deus perdoa, porque Deus é amor, mas Deus é amor e Deus é justiça, e porque Deus é justiça, aquilo que tu colheu, aquilo que tu plantou, tu vai colher lá na frente. Ora, labai, xinianda, calabaçara, lavacanda, arabacé. Quantos têm abusado de Deus? Quantos têm abusado da misericórdia do Senhor? Têm tentado o seu Deus praticando a iniquidade. Isaías 59 diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possam nos ouvir, mas as nossas iniquidades, o nosso pecado contínuo, faz a divisão entre nós e Deus. É o nosso pecado, é não confessar o pecado, é seguindo praticando no erro. Isso desagrada a Deus, e não adianta chegar no grande dia e dizer: em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu preguei e ganhei um estádio inteiro para ti. Jesus vai olhar para mim no grão dos meus olhos e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, vós que praticaste a iniquidade, vós que pecaste continuamente. Quando eu falava que não era, tu ia lá e fazia. Quantos têm feito isso? Quantos não têm tido mais a preocupação, o zelo com a palavra do Senhor? Não têm sido mais obedientes ao Senhor? Quantos têm caído no engano de Satanás? Quantos têm caído em falsas doutrinas, em doutrinas de demônios, em palavras distorcidas? Muitas das vezes a gente deixa de estar na presença do Senhor, deixa de estar aprendendo juntamente com os nossos líderes, aqueles que oram, que jejuam, que buscam o ensino de Deus.
que se sacrificam para dar um alimento saudável à igreja, e nós vamos lá e não vou ir hoje no culto, não vou ir hoje na escola, não vou em tal lugar, eu vou ficar em casa assistindo uma pregação. E tu sabe como é a vida do teu irmão, aquele lá que está pregando? Nós não sabemos. E nós damos mais valor para aqueles de fora do que valor para os que estão aqui dentro. E por que fazemos isso? Porque é do ser humano isso. É algo que tem que ser trabalhado em nós. A nossa carne tende a desobedecer, a nossa carne tende a pecar, a nossa carne tende a se corromper, a nossa carne tende a blasfemar até mesmo contra os nossos líderes, a não respeitar, a buscar coisa de fora, a dar honra mais ao que está lá fora do que ao que está dentro. O profeta não tem honra na casa. Alguns dizem isso, né? A palavra do Senhor dizia, Jesus não tinha honra na casa dele, infelizmente. Não davam valor para ele, de onde ele tinha saído. Aleluia. E quantas vezes nós temos feito isso? Não estamos valorizando os nossos líderes, não estamos respeitando aqueles que têm orado, jejuado por nós, aqueles que têm se dedicado. E onde está o erro? É nós mesmos, é a nossa escolha. O inimigo não nos força a pecar. O inimigo nos apresenta algo, mas a escolha é nossa. O livre-arbítrio sempre foi nosso. O inimigo não forçou Adão e Eva a desobedecerem a Deus e a tocarem no que não era. Foi a desobediência. Foi a falta de confiança. Eles não poderiam ter chegado em Deus e ter falado: Deus, chegou um ser estranho ali, uma serpente, falando, dizendo para nós comer. O que nós fazemos? Mas a soberba não permitiu. Poderiam ter chegado em Deus e ter dito: Deus, ou até assumido a culpa, eu errei, Deus. Mas o que Adão faz? A mulher que tu me deste. E o que Eva faz? Foi a serpente. Poderiam ter assumido a culpa. Quantas das vezes nós erramos e não assumimos para Deus? Achamos que não precisamos, nós temos que confessar constantemente os nossos pecados. Temos que pedir a misericórdia do Senhor. Nós tropeçamos, nada nos impede de tropeçar. Mas nós conseguimos alcançar a misericórdia de Deus, reconhecendo o nosso erro, pedindo para Deus nos transformar. Não aceitando aquilo como algo para a nossa vida. Nós não podemos aceitar o pecado em nós. Não é mais forte do que nós. Quando nós aceitamos o pecado entrar em nossas vidas e queremos dominar, nós estamos dizendo que Jesus Cristo, o que Ele suportou, não é nada comparado ao que nós estamos suportando. Mas Ele suportou bem mais, Ele aguentou bem mais para tirar o pecado do mundo. E nós trazemos Ele de novo para dentro de nós. Por quê? Por que fazemos isso? O que falta? O reconhecimento. Falta se diminuir. Falta reconhecer que somos pó e um dia voltaremos a ser pó. Falta reconhecer que não somos nada sem Deus. E nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos dEle. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode estar pensando: mas Jesus não está mais aqui hoje. Jesus não está no nosso meio. Mas Ele deixou algo para nós, uma promessa para aqueles que andavam com eles. Quando eu subir aos céus, eu rogarei e clamarei ao Pai, para que lhes envie outro Consolador igual a mim, o Espírito da verdade. Por que da verdade, igreja? Porque não habita no meio da mentira, no meio do pecado, no meio da concupiscência da carne. Porque é um Espírito reto, íntegro, temente a Deus. É um Espírito Santo. É um Espírito que anda conforme os mandamentos e preceitos do Senhor. É um Espírito que anda conforme a palavra do Senhor. Porque Ele inspirou homens a escrever a palavra de Deus. E Ele está aqui neste lugar. É um Espírito do amor, da alegria, da paz, da bondade, da fé, da mansidão, do domínio próprio, da paciência, da benignidade. É um Espírito que lá em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente
vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Alamanda, Yamacuiande, Calabacé, Lamanda, Macuni, Calabacé, Alamanda, Yamai, cheio de Calabacé. Ele está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele não saiu de ti. Ele está dentro de ti. Peça para que Ele te transforme. Peça para que Ele te guie através da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Alabaxi, ande, calabacé. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24, vai nos trazer uma palavra que eu achei linda, uma passagem. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, falsidade. O qual, quando injuriavam, quando o acusavam, não injuriava, não acusava de volta. E quando padecia, não ameaçava ninguém, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Esse é o nosso Cristo, esse é aquele a qual temos que seguir como modelo. Esse é o modelo não só para os jovens, mas para toda a igreja que quer morar no céu. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não for por Cristo, porque Ele é o teu modelo, Ele é o meu modelo, Ele é o nosso modelo. Ele morreu por mim, Ele morreu por ti, Ele foi pendurado no madeiro. Quem entregaria um filho para muitos pecadores? Quem faria isso? Que amor é esse? Glória a Deus! Que amor é esse? Quem teria um amor desse? Quem entregaria? Ninguém. Nenhum de nós faria algo tão grande. Entregar o nosso filho, aquele que nós vimos crescer, aquele que esteve do nosso lado, aquele que nós tratamos com tanto amor, com tanto carinho. Vai lá, filho, vai lá, ensina eles como andar, mostra para eles o caminho, mostra para eles como ser salvo nesse mundo, como viver num mundo de pecadores, num mundo de iniquidade, como viver num mundo de pecado. Mostra para eles. O rejeitaram, não aceitaram a palavra que saía dos seus lábios, acharam muito forte para eles, porque o pecador ele nunca vai aceitar mudar, ele não reconhece, infelizmente, aquele que pratica a iniquidade, infelizmente, aquele que prega a verdade, ele luta, reluta, mas chega um momento, meus irmãos, e esse momento chega para qualquer um, que Deus vai lá e pega e traz de volta. E Ele vai trazer, Ele traz. Se você tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se você tem um pai, uma mãe, um filho, um tio, uma tia, ore para eles, ore por aqueles que estão lá fora, ore pelos jovens desta cidade, ore pela juventude. Eles não sabem o que fazem. Nós já fomos assim, já caímos no engano, na cilada. Hoje Deus nos restaurou, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui hoje. Mas e eles? Será que nós estamos indo para o mesmo caminho que nós também fomos? Vigiem os filhos de vocês, acompanhem eles, deem atenção, conversem com eles, vejam o que se passa, olhem o semblante deles. Ele não está bem, eu vou conversar. O inimigo pode estar tramando, pode estar com a mente dele
já transformando, já moldando. Devemos pedir o revestimento do alto. Efésios 6 vai falar das armaduras celestiais, couraça da justiça, para que nenhum dardo, nenhuma seta do inimigo venha adentrar em nosso coração. Capacete da salvação, para que os nossos pensamentos sejam guardados, para que o inimigo não venha colocar nada contrário à palavra de Deus. O escudo da fé, para que nós venhamos ter fé no nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Da nossa boca, dos nossos lábios, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, deve estar bem afiada. Nós devemos estar constantemente lendo a palavra do Senhor, para que quando vierem as tentações, nós venhamos combater através da palavra de Deus. Nossos pés devem estar firmados e alicerçados como uma rocha, calçando os calçados do Evangelho da paz, para andarmos pelo terreno do inimigo guardados por Deus. E o cinto da verdade, aquilo que sustenta a armadura do cristão, é a verdade. Porque o diabo vem mentindo, vem enganando desde o princípio. E aquele que pratica a mentira, infelizmente, se torna o filho do pai da mentira. Devemos agir com a verdade, devemos ser honestos, não com o nosso próximo apenas, mas principalmente com o nosso Deus, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo a nossa dependência nele, reconhecendo que não somos nada sem ele. Glória a Deus.